Boa noite, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e convido você a se juntar a nós nesse culto de adoração ao Senhor. Essa noite o Senhor separou para estar conosco, para estar perto de nós, estar na nossa casa e ministrar o nosso coração, amém? Desafio você a compartilhar desde já essa live, você que está chegando aqui no culto, você que está participando já desse culto conosco, compartilha aí, convida um amigo, marca alguém nos comentários, para que esse culto alcance essas pessoas também. Muita gente precisa ouvir uma palavra de esperança nessa noite, e você pode ser o agente de esperança para essas pessoas. Como? Só compartilhar, muito simples. Compartilha esse culto e você vai estar abençoando pessoas. Vamos orar para entregar esse tempo de adoração ao Senhor. Feche os seus olhos aí na sua casa, se desligue dos problemas, se desligue aí do seu redor e se conecte somente com Deus. Ligue o seu pensamento ao pensamento de Deus nessa noite, porque Ele tem algo poderoso para revelar sobre nós, amém? Ó Deus, nessa noite nós chegamos aqui na Tua presença, nos colocamos diante do Teu trono, ó Pai, para oferecer o nosso culto de adoração a Ti. Senhor, essa é a nossa oferta, por tudo que o Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, depois de uma semana de trabalho, uma semana de tarefas, uma semana que o Senhor nos permitiu vencer, nós estamos aqui reunidos como Tua igreja para celebrarmos o Teu nome, para exaltarmos quem o Senhor para cantarmos louvores a Ti, Deus, e para receber o maná que o Senhor tem para nos alimentar nessa noite. Derrama a Tua presença na nossa casa, derrama a Tua presença nesse lugar, que o Teu Espírito se mova entre nós e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os
adoramos o Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Maravilhoso. É santo, é a nossa luz, a nossa salvação. Nós não precisamos temer o coronavírus, não precisamos temer a morte, não precisamos temer nada, porque Ele é a nossa luz. Ele diz: não temas, eu sou contigo, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui. E Ele está aí na sua casa. Aonde há louvor, o Espírito Santo se faz presente. Aonde há adoração. Aleluia. Essa atmosfera, esse ambiente precisa ser compartilhado. Esse momento precisa ser compartilhado. E você vai ser o canal de Deus para compartilhar esse mover para as pessoas que você conhece. Então faça isso agora, compartilhe esse culto e marque alguém para chegar e ser abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. A presença de Deus estava aqui, que a Sofia já estava levantando e andando, igual lá o rapaz da Bíblia, levanta e anda. Deus está aqui, Deus está aí na sua casa. Eu tenho certeza que Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. E eu já peço a você aí que já compartilhou, que já marcou alguém para ser abençoado. Hoje é dia do Senhor mudar sentenças, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo de número 4. Livro de Esther, capítulo de número 4. Se você achar Salmos, voltar um pouquinho, vai ter Jó. E antes de Jó vai estar aí o livro de Esther, capítulo de número 4. Glória a Deus. Esther, capítulo 4, versículo de número 13 em diante. Esse é um livro muito precioso. Se você ainda não leu o livro de Esther, você precisa lê-lo. Você precisa ler esse livro. Esther 4, a partir do versículo 13, diz assim: Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajuntai a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, Senhor. Deus, o nosso desejo era que estivéssemos reunidos para que essa presença se manifestasse a todos nós, mas nós temos absoluta certeza que, independente de sentimento, o Senhor está aqui. O Senhor está em cada lar nesse momento. E nós te pedimos, Senhor, fala. Nós estamos prontos, Senhor. Queremos tanto ouvir tua voz de amor. Queremos tanto ouvir tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Você pode se assentar, tomar o seu assento aí. Deixa eu contextualizar você aqui nessa história. O povo de Israel tinha sido levado cativo, e aqui o rei era o rei Xerxes, ou o seu nome era Xerxes, ou Assuero. Era esses dois nomes, o rei dessa época do Império Persa. E aqui o povo de Israel estava vivendo sob o domínio desse povo, e o povo estava crescendo. E chegou um dia que o rei convidou a sua rainha, por nome de Vasti, a apresentar-se diante dele, para que todos os seus convidados naquele banquete pudessem ver a beleza da sua esposa, a beleza da rainha Vasti. Só que
A Bíblia não diz o motivo, a rainha Vasti não quis se apresentar diante do rei. Ela se rebelou, uma atitude de rebeldia à ordem do rei. E o rei ficou furioso porque, além dele ter desobedecido uma ordem sua, ela o envergonhou diante de todos os seus convidados. E todos os homens começaram, e todos os seus convidados começaram a questionar a autoridade do rei. Algumas pessoas falaram assim: se a sua esposa te desobedece e você não faz nada, todo mundo vai te desobedecer, rei. E aí vai virar uma balbúrdia o rei. Então o rei teve que tomar uma providência contra a rainha Vasti e destituiu ela do trono e da posição de rainha. E essa posição ficou vaga. Por uma atitude de rebeldia, uma atitude de desobediência de Vasti, de não querer comparecer no banquete que o rei deu para os convidados, ela foi destituída do seu cargo. Então começa-se agora um tempo para captar uma nova rainha, para se eleger uma nova rainha para o lugar de Vasti. Então manda-se chamar todas as jovens mais bonitas do reino, de todas as redondezas, as vizinhanças, e chamarem elas para que num concurso, talvez esse tenha sido o primeiro concurso de beleza que existiu na humanidade. Então trouxeram todas essas jovens para o palácio real, e ali durante um ano elas foram cuidadas. Elas foram embelezadas, tomaram banhos nos melhores óleos daquela época, receberam os melhores produtos de beleza daquela época, para que pudesse ser trabalhado a beleza delas, porque a maioria delas eram camponesas, viviam nos campos e não tinham acesso aos produtos de beleza. Convenhamos que uma maquiagem muda qualquer mulher, um produto de beleza muda qualquer mulher. E aí os reis sabiam disso, os servos do rei sabiam disso. Então eles colocaram aquelas mulheres que foram escolhidas neste spa real, para que durante um ano elas fossem tratadas com as melhores especiarias da época, para que depois desse tempo, depois de um ano, elas pudessem se chegar diante do rei, e o rei escolhesse dentre elas a mais bonita, a mais simpática, a que ele se agradasse mais, para se casar com ele e se tornar rainha no lugar de Vasti. Um ano se passou, e depois desse concurso, Miss Reinado, e Esther foi eleita a mais bonita. E então foi convidada, chamada, convocada, sem opção de dizer não, para ser rainha no lugar de Vasti e se casar com o rei Assuero. E ela se casou e ela toma então o lugar dessa rainha. Agora ela se torna a rainha de todo o reino. Meu irmão, eu quero te dizer que da noite para o dia Deus pode mudar a sua história. Um dia você pode estar vivendo lá escondidinho no meio dos campos, sujando o pé na lama, com dificuldades até para se alimentar. No outro dia Deus pode te levar para o palácio real e te colocar diante do rei e mudar a história sua e da sua família. Eu creio totalmente nisso. É Deus quem nos promove, é Deus quem nos transforma, e foi Deus quem colocou Esther nessa posição. Só que o tempo foi passando e havia um homem com o nome de Amã, que ele viu o crescimento do povo judeu. E ele começou a se sentir ameaçado por esse povo. Ele começou a sentir o seu cargo ali de confiança do rei ameaçado, porque Mordecai, tio da rainha Esther, estava também crescendo no reino. Então ele vai até o rei e começa a induzir o rei a lançar uma sentença contra o povo judeu. Então Amã, ele fala: ó rei, esse povo, eles têm as leis próprias dele. Ele não te obedece, ele não serve o Deus que você serve. Esse povo aí, daqui a pouco para eles se rebelarem não custa. Faz uma sentença contra eles e manda matar todos eles. O rei não sabia que Esther era do povo judeu, então o rei vai lá e assina essa sentença. Tome cuidado com as pessoas que falam ao seu ouvido. Tome cuidado das pessoas com quem você toma conselho.
Talvez essas pessoas estejam pensando em favor próprio para que você tome uma decisão que vai favorecê-la. Tome cuidado com quem você ouve, quem você se aconselha. Tome muito cuidado. Talvez a pessoa não quer o seu bem, nem o bem do próximo, talvez o bem de si mesmo. Se aconselhe. Ouça pessoas que têm o Espírito Santo na sua vida. Pessoas que têm a presença de Deus na sua vida. Porque pessoas assim sempre te darão conselhos, orientações vindas do céu para você. Nós não precisamos de conselhos humanos. Nós precisamos de conselhos do céu. É o conselho do céu, é a orientação, é a direção do céu que nos faz tomar as boas decisões. Então essa sentença agora estava criada contra o povo judeu. Essa sentença contra o povo da rainha, onde todos eles iriam morrer em questão de tempo. Estava lançada a sentença diante de todos os povoados. Onde houvesse um judeu, os outros povos estavam autorizados a matar os judeus. Uma sentença assinada pelo rei. Agora estava decretada a sentença de morte do povo da rainha. Mordecai então começa a trabalhar para que essa situação pudesse mudar. Meu irmão, quando você ouvir a palavra providência divina, entenda, essa palavra é formada por duas outras palavras. Pro significa antes, e vídeo, que significa ver. Então providência significa ver antes. Então todas as vezes que você entender que Deus entrou com uma providência, é porque Ele viu antes a situação que ia acontecer e agiu antes. Eu quero te dizer que Deus está entrando com providência na minha vida e na sua vida, porque Ele vê antes. Ele já está vendo o amanhã. Ele já está vendo a semana que vem. Deus já está vendo o mês que vem. Então Ele entra com providência hoje, porque Ele vê antes. Você pode declarar isso? O meu Deus vê antes. Meu Deus vê antes. A providência dEle chegará na sua vida, chegará na nossa igreja, chegará na nossa família, porque Ele vê antes. E meu irmão, todas as vezes que Deus levanta alguém ontem, é porque essa pessoa vai ser usada hoje. Por quê? Porque Ele viu antes. Antes de chegar o dia de hoje, sabia o que aconteceria e já levantou alguém ontem. O que Deus está levantando, as pessoas que Deus está levantando hoje, é porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Então Ele levanta pessoas hoje para agirem por Ele amanhã. Deus usa pessoas. Deus usa a minha vida, Deus usa a sua vida. Então se Deus te levantar hoje, é porque algo vai acontecer amanhã e Deus vai te usar para trabalhar nessa situação. E creia nisso. Meu irmão, a rainha Esther foi levantada a rainha não por um acaso. Esther foi levantada a rainha não por um acaso, não por coincidência, não somente porque ela era mais bonita, não, mas foi levantada a rainha por uma providência divina. Deus viu antes quem precisava assumir aquele lugar no trono de rainha, porque Ele iria usar a rainha Esther para alcançar e abençoar todo o seu povo. É isso aí, a Sofia está dando glória aqui na língua dela. Você tem que dar glória também na sua língua. Dê glória a Deus, meu irmão, porque o nosso Deus é um Deus que vê antes. É um Deus de providência. Ele está trabalhando. Ele está levantando pessoas. Ele levantou pessoas ontem para estarem agindo hoje, mandadas por Ele. Ele está levantando a minha vida hoje, está levantando a sua vida hoje, para agir por Ele amanhã. Deus vai te usar, porque Ele está vendo antes. Não pense que a posição que você está hoje é só pelo seu bem. Que a condição financeira, que a condição espiritual, que a condição emocional que você ocupa hoje é só para você usufruir entre você. O lugar que você ocupa hoje tem um propósito.
A posição que você ocupa hoje tem um propósito. Esther estava no trono porque tinha um propósito para ela ocupar aquele lugar. E entenda, Deus tem um propósito para o lugar que você está ocupando. Pastor, eu estou ocupando um lugar no vale, um lugar de tristeza. Pastor, eu estou ocupando um lugar aqui de sofrimento. Tem um propósito para o lugar que você está nesse exato momento. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar essa situação. E o lugar que você está hoje tem um propósito. Tem um propósito. Mas entenda, se você não cumpre o propósito, você é removido desse lugar. O tio de Esther, Mordecai, foi muito claro com Esther. Ele falou, quem sabe, para uma conjuntura, uma ocasião como essa, é que você não foi levantada rainha. Mas escute, Esther, se você não agir, Deus levanta outro para agir. Meu irmão, não perca o privilégio de ser um canal de Deus para abençoar pessoas. Não perca o privilégio de ser um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Porque se você não cumprir o propósito para o lugar que você está ocupando hoje, Deus vai levantar outro. E você vai ser tirado desse lugar. E você vai ser removido desse lugar. Porque o tio de Esther falou assim com ela, ó, você não fica pensando, Esther, que você vai ficar aí no trono e na hora que eles descobrirem que você é uma judia, que não vai sobrar para você também, tá? Na hora que eles descobrirem que você é judia, você também vai perecer, você também vai morrer. Então não tem como você não cumprir o propósito. Você precisa cumprir o propósito. A sua vida depende disso. A vida do teu povo depende disso. A vida da sua família depende disso. Que você cumpra o propósito no lugar que você está ocupando hoje. Que lugar você ocupa hoje? Você é um homem, o sacerdote da sua casa. Deixa eu te dizer, você precisa cumprir o propósito do seu lar. Você precisa cumprir o propósito do lugar que você ocupa, de sacerdote da sua casa. Se você é mulher, você precisa cumprir o propósito de mulher sábia que edifica a sua casa. Aleluia. Se você é filho, você precisa cumprir o propósito de honrar os seus pais. Você precisa cumprir o propósito do lugar que você ocupa. Porque se você não cumpre o propósito hoje, você é removido desse lugar. E amanhã, quando você for pai, você que hoje é filho, os seus filhos também não vão te honrar. Então você precisa cumprir o propósito no lugar que você está. A sua família depende que você cumpra o seu propósito. Eu postei um vídeo esses dias que Deus tem falado muito ao meu coração essa semana sobre duas questões, e uma delas é sobre propósito. Meu irmão, minha caneta ficou em algum lugar. A caneta, ela não foi criada para prender o cabelo, mas certamente você já viu uma mulher prendendo o cabelo com caneta. Ela não está cumprindo o propósito dela, ela está suprindo uma necessidade. E Deus não te chamou para suprir necessidades. Deus te chamou para cumprir propósito. Se a caneta tivesse sentimento, certamente o sentimento dela seria de frustração por nunca desempenhar todo o potencial que ela foi criada para exercer. E ela só está ali suprindo uma necessidade. A tinta dela nunca vai ser gasta, ela nunca vai cumprir o propósito. O potencial dela vai ser guardado até a morte. Mas quando você cumpre o propósito, você não está prendendo o cabelo, você começa a escrever histórias. E você, a caneta na mão, ela começa a cumprir o propósito que é de escrever. E todo o potencial dela é utilizado. Deixa eu te dizer, Deus te criou com um propósito e tem um potencial dentro de você, que se você ficar suprindo necessidades, nunca será utilizado. Mas se você se colocar no lugar que Deus tem para você, todo o seu potencial vai escrever muitas histórias. E entre elas, a história da sua família será transformada. Aleluia! Você precisa crer nisso. E Mordecai falou para Esther: Esther, se você não cumprir, se você só suprir uma necessidade de ser mulher do rei, de ser rainha, Deus vai levantar outro para cumprir o propósito. Deus vai levantar outro para cumprir o propósito. Meu irmão, que seja eu, que seja você,
aqueles que irão cumprir o propósito na nossa geração. Sabe, nós temos assistido alguns congressos online, e um congresso da Global Kingdom, eles têm utilizado uma frase que muito tem me abençoado, que eles dizem: toda geração tem a sua oportunidade de mudar o mundo. Essa é a nossa. Essa é a nossa oportunidade. Você pode falar assim, você pode escrever, declarar aí na sua casa: eu vou cumprir o meu propósito. Em nome de Jesus, declare isso, escreva isso, com fé. Cumpra o seu propósito. O propósito da Rainha Esther era libertar agora, agir em favor da salvação do seu povo. Era agir em favor da salvação para que o seu povo continuasse vindo. Porque, meu irmão, você imagina comigo, se o povo judeu morre ali, como viria o Salvador para mim e para você? Se todo mundo morre. Entenda, o propósito de Deus para a sua vida está diretamente ligado à salvação de pessoas. A que Jesus nasça na vida de pessoas. Não fiquem imaginando que você vai viver suprindo necessidades e nada vai acontecer. Não, Deus te criou para cumprir o propósito. Deus sempre vai levantar alguém. Se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Mas a oportunidade, o privilégio de ser usado por Ele, só quem cumpre o propósito tem. E a solução do povo era Esther falar com o rei. A salvação do povo era Esther ir até o rei. A resolução do problema do povo judeu era Esther entrar na presença do rei. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante essa noite. A solução para a minha vida, a solução para a minha família, a solução para a sua família, a solução para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa nação, está em nós irmos falar com o nosso rei. Qual é o seu problema? Talvez você esteja falando: se eu conseguisse falar com o prefeito, se eu conseguisse pedir uma oportunidade a esse vereador para trabalhar para ele agora fazendo campanha, se eu conseguisse falar com o dono dessa empresa, se eu conseguisse falar com essa pessoa. Não, meu irmão, a solução não está em falar com pessoas, a solução está em falar com o rei, com o nosso rei. Só que naquela época era lei. Nenhuma pessoa poderia entrar na presença do rei sem ser convidado. E a pena para quem fizesse isso era a morte. Então, se Esther fosse até a presença do rei, ela estava assumindo o risco de morte. Ela estava assumindo que poderia ser morta pelo próprio rei ou pelos seus servos. A menos que o rei estendesse o cetro em direção a ela. Era a lei. A lei daquela época. Ela falou para o seu tio: olha, eu não posso entrar na presença do rei sem ser convidada. E já tem um mês que ele não me convida para estar diante dele. E se eu fizer isso, eu morro. E aí não vai adiantar nada. O Mordecai falou: não tem como. Você vai ter que correr o risco. Meu irmão, às vezes a gente fica com medo. Esther estava com medo, mas deixa eu te dizer, essa era uma lei daquela época. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Agora nós estamos debaixo da graça. Nós estamos na graça e a graça nos permite a entrar na presença do rei a qualquer momento, em qualquer lugar. Você não precisa pedir ou esperar o rei te chamar. Não, você pode ir entrar até a presença dele. Não corre risco de morte, pelo contrário, você terá vida. Aleluia. Entenda isso. Era lei humana, mas era lei espiritual naquela época também. Ninguém poderia sair entrando no Santo dos Santos. Não, era fulminado na hora. Era o sacerdote, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano. Mas depois que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e a presença de Deus se tornou acessível para todos nós. A presença do rei se tornou acessível. Nós estamos debaixo da graça. Você pode chegar diante do rei hoje para falar para ele: Senhor, rei, tem uma sentença aí contra a minha família, rei. Tem uma sentença aí contra a minha vida, rei.
Oh meu rei, nós cantamos aqui, tu és Senhor e Rei, governas não somente sobre uma cidade, não somente sobre um estado, não, o nosso rei governa sobre o universo. Nosso rei governa, e você pode chegar diante dele e falar: tem uma sentença, rei, que só o Senhor pode mudar. Os meus filhos estão perdidos, rei, e há uma sentença que é para o inferno para eles. O marido está perdido e a sentença para quem está longe de Jesus é o inferno. A esposa está perdida, os pais, e a sentença para quem está longe de Jesus é o inferno. Mas, rei, muda a sentença da minha família, rei. Ah, rei, há uma sentença contra a minha empresa nessa crise. Há uma sentença de dificuldade financeira para a minha família nesse momento de pandemia. Mas, rei, muda essa sentença, rei. Você pode chegar diante do seu rei, diante do nosso rei, e pedir: muda a sentença. Você pode declarar isso: muda a sentença, rei. Declare isso com fé aí na sua casa, você que está aqui: mude a sentença, ó rei, em nome de Jesus. Mas as atitudes que Esther teve para chegar diante do rei, eu e você precisamos ter. Por mais que hoje nós vivamos debaixo da graça, nós não podemos chegar de qualquer forma diante do rei. É um rei. A graça nos permite entrar, mas o rei continua sendo rei, e ninguém pode chegar diante dele de qualquer jeito. Ninguém. Ninguém pode chegar diante dele do seu próprio jeito. O rei é o mesmo na lei e é o mesmo na graça. O acesso se tornou permitido a todos os momentos, mas a forma não. A forma que eu chego diante dele ainda deve ser a mesma. Ainda deve ser com reverência. E o Esther foi bem claro aqui: ó, Mordecai, eu vou lá, eu vou chegar diante do rei, mas faz uma coisa aí, versículo 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Jejuai, eu também, ela falou, eu também e as minhas servas vamos jejuar para chegar no diante do rei. Agora, a atitude de Esther foi essa. O que quer dizer o jejum? Jejum, jejuai por mim, ela disse. O jejum, ele tem muitas características dentro de si, dentro dessa palavra. Uma dessas coisas que o jejum nos ensina é a humilhação. Você não pode, e você não vai conseguir, eu não vou conseguir chegar diante do rei com orgulho. A Bíblia diz que os orgulhosos Deus abate. A Bíblia diz que os orgulhosos Deus quebra. Então, meu irmão, se você e eu queremos chegar diante do nosso rei, como Esther chegou diante do rei Assuero, ela teve que jejuar, e isso é humilhação. Nós precisamos nos humilhar. Você pode perceber, se você gosta de filmes de época, ou se você já viu algum filme, a primeira atitude que a pessoa tem ao chegar diante de um rei não é falar, é se prostrar. Se o rei permitir, ela fala. Se o rei não permitir, ela morre. Então é se prostrar, é já chegar se humilhando. Entenda uma coisa: Deus resiste aos soberbos, mas Ele derrama graça sobre os humildes. Humilhação faz parte do jejum para que eu consiga chegar diante do rei, para a sentença na minha vida ser transformada. Nós precisamos nos humilhar, meu irmão. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem que me impactou de forma sobrenatural. Era semana de avivamento no Rio de Janeiro, e o pastor Adiel estava pregando, e ele falou sobre essa questão que o diabo quis humilhar Jesus. Falou: agora eu vou humilhar Jesus. Um rei pregado no madeiro. Você já pensou que humilhação? Aquele que se dizia rei, aquele que se dizia filho de Deus, vai ser morto pregado numa cruz. Jesus já sabia disso. E sabe o que Jesus fez?
Uma noite antes deles serem capturados, ele sentou todos os seus discípulos, tirou a sua túnica, tirou a sua capa, aquilo que tinha muito valor, porque depois os soldados quiseram sortear a capa para ver quem poderia ficar com aquele objeto de valor. Jesus tirou a sua capa, pegou uma toalha, se ajoelhou diante do céu e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus estava falando para o diabo: você quer me humilhar? Mas olha, eu já me humilho naturalmente. Não tem posição mais baixa do que lavar o pé daqueles que são seus servos. Não tem como me humilhar mais que isso, Satanás. Ninguém, meu irmão, ninguém consegue humilhar quem é humilde. Se você se humilha, você não vai ficar preocupado: aquela pessoa me humilhou. Não fala mais que eu fui humilhado. Eu já me humilho. Eu já lavo os pés dos discípulos. Eu lavo o pé daqueles que vão me trair. Eu lavo o pé daqueles que vão me negar. Tem como o diabo humilhar uma pessoa assim, meu irmão? O diabo nunca vai humilhar aquele que lava os pés dos traidores, daqueles que te negam, daqueles que não estão juntos, que quando você mais precisa, eles vão embora. O diabo nunca vai humilhar uma pessoa. Entenda, humilhação é necessário para chegar diante do rei para mudar a sentença. Humilhação. Entenda isso. Mas não somente humilhação, é necessário oração. Não adianta ficar com fome, meu irmão. Então eu vou fazer um jejum, vou me humilhar para o rei mudar a sentença que está sobre nós. Mas se não orar, não adianta nada. Você precisa orar. Você precisa falar com Deus. Você precisa falar com o rei. Você precisa abrir a sua boca diante do rei. Você precisa tirar um tempo de oração. Quer fazer um jejum? Faça. Mas tire um tempo de oração. Esteja orando, está trabalhando. Pastor, eu faço jejum durante a semana, quando eu tenho que trabalhar. Você pode fazer as suas funções, mas conectado com Deus. Deus, eu estou aqui. Muda a sentença, Senhor. Oh Deus, meu filho, Senhor, muda a sentença dele. Oh Deus, essa doença, muda a sentença, Senhor, porque a sentença do médico é de morte. Mas, Senhor, muda a sentença. Estou conectado, estou trabalhando, estou dirigindo, mas estou conectado falando com o rei. Aleluia. Oração. Mas algo importante para se chegar diante do rei é unidade. Esther falou assim: jejuai por mim. Eu vou jejuar daqui, junto com as minhas servas, mas vocês jejuam aí por mim. Esther não falou, jejua pelo povo, não, jejua por mim, porque eu vou chegar diante do rei. Vamos nos unir com um propósito comum agora, Mordecai. Fala com o povo que a gente precisa de unidade agora. Nós precisamos nos unir para chegar diante do rei, para o rei mudar a sentença. Meu irmão, sem unidade as sentenças não são transformadas. As sentenças não são mudadas. É preciso haver unidade. O povo judeu se uniu para que Esther chegasse diante do rei e a sentença alcançasse todo o povo. Nessa semana de avivamento que eu creio, Deus está movendo algo diferente no estado do Rio de Janeiro. Meu irmão, as igrejas estão se unindo em todos os lugares, em várias cidades, sem placa denominacional. Não estão levantando, eu sou da igreja do Nazareno. Não, eles estão levantando, eu sou de Jesus. Porque é isso que importa no final. E as igrejas estão se unindo. Não tem como o rei não mudar a sentença. Não tem como o rei não mudar a sentença. E Deus tem falado comigo no meu coração essa semana. Sempre, 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 sempre que o povo se une, Deus desce. Foi assim em Gênesis. O povo se uniu, mas se uniu com um propósito errado. Se uniu para construir uma torre. Lá em Babel, Gênesis capítulo de número 11, a Bíblia diz assim, depois você lê lá, Gênesis capítulo 11, do versículo 1 em diante, diz: Deus olhou e viu o povo unido lá embaixo e falou assim: desçamos. Vamos ver o que esse povo está fazendo. Só que ali o povo estava com intenções más, ruins. Então Deus desceu e confundiu. Mas em Atos, o povo se uniu com outro propósito. O povo se uniu para Deus mudar a sentença. E aí é interessante que a Bíblia não diz que o povo se uniu. O povo se reuniu, se uniu novamente.
Porque lá em Gênesis se uniram com o propósito errado, Deus separou. Agora em Atos eles se unem com o propósito certo, então eles se reúnem novamente. E a Bíblia diz que novamente Deus desce. Só que ali não é para separar, ali é para avivar e mudar a sentença da história. Da história. A unidade faz com que o rei mude a sentença. Meu irmão, nós precisamos nos unir. Você precisa orar por mim, eu preciso orar por você, nós precisamos orar pela igreja, nós precisamos chegar diante do rei, nos unirmos para chegar diante dele, bombardearmos o mundo espiritual com a nossa humilhação, com a nossa oração, com a nossa unidade e clamar: Rei, muda a nossa sentença, Senhor. Muda a sentença, Senhor. Essas atitudes de humilhação, essas atitudes de oração, de unidade, mudam a sentença que está sobre nós. Nós precisamos mudar, meu irmão, a sentença sobre a nossa igreja. Há uma sentença de aluguel que nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar isso, meu irmão, ficar pagando aluguel. E graças a Deus pelas pessoas que têm um local para alugar para as igrejas, mas é um dinheiro santo que nós depositamos e nunca mais tem retorno para nós. Nós precisamos nos unir, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar e pedir: Deus, mude essa sentença de aluguel sobre a sua igreja, Senhor, e dá-nos um local próprio, meu Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos nos unir e pedir: Deus, muda a sentença da nossa família, Senhor. A nossa família está indo para o inferno. Não é possível que a gente não se comova com isso. Não é possível que a gente não veja a sentença de morte eterna sobre os nossos amigos e a gente não se incomode com isso. Não é possível que a gente veja uma sentença de morte sobre nossos familiares e não se incomode com isso. Meu irmão, nós precisamos chegar diante do rei e pedir para ele: muda essa sentença. Muda essa sentença, Senhor. E o último versículo que nós lemos, que é o versículo de número 16, Esther fala: vocês vão jejuar, nós vamos jejuar. Eu vou chegar diante do rei. E se eu perecer, eu pereci. Olha a que ponto estava alguém que estava no lugar certo, disposto a cumprir o seu propósito. Renunciar à sua própria vida em favor dos outros. Você precisa renunciar à sua própria vida em favor da sua família. Nós estamos com 21 dias de oração. Você acha que não é renúncia nós acordarmos 5 horas da manhã para preparar um culto de oração às 5h30? É renúncia. E aí, quando acaba o culto de oração, logo depois a Sofia acorda. E aí, é outra renúncia. Nós precisamos estar dispostos a renunciar e a dizer: é para mudar a sentença da minha família, eu estou disposto a sofrer, jejuar, me humilhar, orar, me unir com aqueles que estão dispostos a chegar diante do rei, para a sentença ser transformada, para a sentença ser mudada. Meu irmão, nós não podemos aceitar a situação que a nossa igreja está. Você não pode aceitar isso conformado e esperar que o pastor, que a ajuda de governo tome uma atitude e faça alguma coisa. Você não pode esperar isso da gente sozinho. Eu me conformo, eu estou aqui, estou tranquilo. Aqui. Hoje está um friozinho, graças a Deus que eu estou em casa. Nossa, também estou assistindo, pegando essa beira. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não aceite isso. Eu quero te convidar, você que faz parte da igreja do Nazareno de Angra dos Reis, a nós nos unirmos, nos inconformarmos com essa sentença que está sobre a nossa igreja. Nós nos inconformarmos, nos unirmos, jejuarmos, orarmos e nos humilharmos e chegar diante do rei e falar: muda a nossa sentença, Senhor. Deus, nós somos gratos por todos os locais que nós passamos, mas nós não queremos mais. Nós não queremos mais uma sentença de aluguel, nós queremos o nosso lugar próximo. Aquela sentença que estava sobre o povo judeu foi transformada. O rei, ele deu autorização ao povo que iria morrer calado. Ele falou assim: não, agora vocês podem lutar pela vida de vocês.
E diz que as pessoas nem se levantaram, ficaram com medo do povo judeu. Aqueles que tentaram, tiveram uma luta travada, mas os judeus prevaleceram. E isso é maravilhoso, porque as gerações dos judeus foram passando, chegou até Jesus. Jesus nasceu de um povo judeu, porque Esther cumpriu o seu propósito, porque a sentença lá atrás foi transformada e a salvação veio para nós através de Jesus, que é um judeu. Você está disposto a dizer como Esther? Se perecer, perecer. Você está disposto a trabalhar para Deus mudar a sentença? A posição que você ocupa hoje de um cristão, não pense que é só para você ir para o céu tranquilo, não. Não é. É para você chegar constantemente diante do Rei, para que Ele mude a sentença das pessoas que estão à sua volta. Você não é um cristão, não está nessa posição de cristão hoje. Ai, ainda bem que Jesus me alcançou, estou indo para o céu tranquilo. Ó, Maranata, vem Jesus, estou preparado. Mas e o seu irmão? E o seu pai, a sua mãe, e os seus filhos, e o seu vizinho, e os seus colegas, e quantas pessoas no seu Facebook ainda tem uma sentença de morte eterna sobre as suas vidas? Essa posição que Deus colocou você como alguém que pode se achegar diante do Rei é para você trabalhar para mudar sentenças. É para você fazer algo para as sentenças serem mudadas. Deus quer levantar um povo hoje disposto a se achegar diante dele, jejuando, orando, se humilhando, se unindo, para que sentenças sejam transformadas, mudadas. Eu quero fazer parte. Eu quero estar na posição que Esther esteve aquele dia, naquele tempo. Hoje eu quero estar nessa posição de poder chegar diante do Rei e pedir para Ele, muda a sentença. E depois eu desafio você a continuar lendo essa história de Esther, que é lindíssima. Esther chega diante do Rei, se dobra, se humilha, depois de terem jejuado, depois da oração, da união, do povo todo jejuou, ela chega diante do Rei, e o Rei estende o cetro em direção a ela. O favor do Rei estava sobre Esther agora, e ela podia falar aquilo que ela precisava falar para o Rei mudar a sentença do seu povo. Deixa eu te dizer, meu irmão, o favor do Rei está sobre a minha vida. O favor do Rei está sobre a sua vida. Deus estende o cetro na sua direção. Não há condenação, não há morte. Mas você pode se chegar diante dele e falar, e abrir a sua boca e pedir, muda as sentenças. O favor do Rei está sobre nós. E nós podemos clamar e pedir para que ele mude a sentença. Você crê nisso? Eu creio que ainda essa semana sentenças podem ser transformadas. Eu creio, de todo o meu coração. Eu creio, mas eu convido você para nós nos unirmos, jejuarmos, nos humilharmos, orarmos, acordarmos durante essa semana, que são os últimos 7 dias, os últimos aí, da última semana da nossa campanha de 21 dias, buscando o sobrenatural de Deus. Eu convido você, eu desafio, eu convido a acordar às 5:30 da manhã, já está começando, tem que acordar antes, a acordar para nós orarmos, chegarmos diante do Rei e pedir, muda a sentença, ó Rei. Muda a sentença, ó Rei. Quero orar por você. Apresente a Deus a sua sentença hoje. Apresente a Deus a sentença que está sobre a sua família. A sentença que está sobre os seus filhos. A sentença que está sobre as suas finanças, sobre a sua empresa. Sabe, nós estamos ouvindo falar de sentenças de empresas falindo. Não, nós vamos chegar diante do Rei agora. Ah, mas todo mundo vai pegar e a minha saúde é debilitada. Se eu pegar, eu estou morto. Falou que todo mundo que pega e tem a saúde do jeito que eu tenho morre. Nós vamos orar por essa sentença agora. Aleluia. Nós vamos nos unir por essa sentença agora. A minha família tem um parente que está contaminado e ele está respirando com dificuldades. Nós vamos orar
nos unir por essa sentença agora. Ó Rei, muda a sentença, Senhor. Apresente ao seu Rei. Vamos nos unir agora como uma só voz diante do Rei. Diante do nosso Rei. E clamarmos o favor dele. Coloque a mão sobre o seu coração. Onde você estiver nos ouvindo. E vamos juntos nos humilharmos agora. Vamos juntos orarmos. Vamos nos unir agora. Ó Rei. Tu que governas sobre todo o universo. Ó Rei, Tu que está acima de todos, Senhor. Nada, nem ninguém está acima do Senhor. Nós nos prostramos agora como um sinal de humilhação. Estenda, Senhor, sobre mim, estenda sobre nós teu cetro de amor e concede-nos o favor de falar, de pedir. Muda-nos a sentença. Pai, há uma sentença sobre nós. Deus, uma sentença sobre a nossa família que está indo para o inferno. Deus, há uma sentença sobre filhos que não obedecem os pais. Há uma sentença de casamentos que estão à beira da falência. À beira, ó Deus, da quebra da aliança. Deus, há uma sentença sobre a saúde dessa pessoa que os médicos decretaram. Deus, há uma sentença sobre empresas que estão quebrando. Senhor, há uma sentença sobre a nossa igreja, que nós não temos lugar e que nós teremos que ir e alugar um novo local. Deus, há uma sentença sobre a nossa saúde desse vírus, Senhor. Ó Rei, essa noite nós nos unimos e pedimos: muda a nossa sentença, Senhor. Muda essa sentença. Deus, aquilo que o médico falou, Tu estás acima dele, Senhor. Muda essa sentença. Deus, aquela pessoa que está agora internada no hospital, Senhor. Ó Deus, como Pai da Naís, Senhor, muda essa semana essa sentença, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muda essa semana a sentença do Enoque, muda a sentença da Rose, da Ingrid, Senhor, muda a sentença da Solange. Deus, em nome de Jesus Cristo, muda a sentença, ó Deus, da pastora Lucinha lá no interior de Minas Gerais. Pai, em nome de Jesus Cristo, a sentença de tantos outros, ó Deus, que estão contaminados com esse vírus. Muda essa sentença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa empresa que está com dificuldades, muda essa sentença, Senhor. Ó Rei da nossa vida, ó Rei de todo o universo, muda a sentença desse casamento que está pensando no divórcio, muda a sentença desse filho, desse pai, ó Deus, desse familiar que está caminhando em direção ao inferno. Deus, muda essa sentença, Senhor. Pai, nós clamamos pela nossa igreja agora, Pai. Muda a nossa sentença. Ó Rei da nossa vida, Tu és o Rei dessa igreja, Senhor. Tu és o Rei da igreja do Nazareno de Angra dos Reis. Muda essa sentença, ó Pai. Dá-nos um local próprio, Senhor. Deus, humanamente falando, é impossível. Mas nós não clamamos ao Rei Assuero, Senhor. Nós não clamamos ao governador do Rio de Janeiro. Nós não clamamos ao presidente dessa nação. Nós clamamos ao Rei do universo. Muda essa sentença. Muda essa sentença, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos testemunhar de sentenças transformadas. Sentenças mudadas, Senhor. Ó Deus, a família que está desunida, Senhor, muda essa sentença e une, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sentenças transformadas a partir de hoje. Sentenças mudadas, Pai. Em nome de Jesus, nós nos unimos nesse propósito. Sentenças transformadas. Ó Deus, que aquele irmão, que aquele que nos ouve hoje, que estava com uma sentença de demissão, Pai, em nome de Jesus, muda essa sentença, Senhor.
Nós declaramos, Senhor, o novo tempo, sentenças mudadas, porque nós clamamos e cremos no favor do nosso Rei. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, você precisa crer nisso. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu quero convocar, há uma convocação, como Esther fez aqui com o povo. Eu convoco você para essa semana, todos os dias, nós acordarmos às 5:30 da manhã, nos unirmos, jejuarmos e orarmos, para que a sentença seja mudada. Em nome de Jesus vai acontecer, mas eu convoco você para fazer parte disso. Eu convoco você. Se você vai fazer parte disso, você já assume um compromisso aí. Eu vou fazer parte. Eu vou fazer parte. Eu vou estar entre o povo que vai trabalhar, chegar diante do rei, para a sentença ser transformada. E eu creio nisso de todo o meu coração. E meu irmão, todas as atitudes que nós fazemos, elas ecoam no mundo espiritual. E a Bíblia diz que nós precisamos confiar que o rei está cuidando de tudo. Nós, entenda, naquela época, e onde tem um rei hoje, ou um reinado, tudo que tem no reino pertence ao rei. Tudo. Alguém para cortar uma árvore tinha que pedir autorização ao rei, porque a árvore era do rei. Alguém matava um bicho, tinha que levar para o rei, porque aquele bicho era do rei. Estava dentro do reino, era do rei. E você precisa entender, de uma vez por todas, que tudo que existe nessa terra é de um dono, é de um rei. O Senhor. Tudo é dele. A Bíblia diz, tudo que tem nessa terra pertence ao Senhor, ao rei. E meu irmão, você não vai achar que Deus é dono do mar, Deus é dono do universo, das estrelas, do sol, da lua, e Ele concede tudo isso para a gente. Ele dá tudo isso todo dia. Ó, o oxigênio. Você pode respirar? Foi o rei que te concedeu esse oxigênio hoje. O sol que fez, o vento que soprou, a água que você bebeu, foi o rei que te concedeu isso hoje. Mas você precisa entender que o salário que você tem, que eu tenho, que nós temos, é do rei também. Se ele quiser, ele fala, não te dou mais. E quando nós entregamos o controle nas mãos dele, nós entendemos que é dele, nós devolvemos o nosso dízimo. E nós entregamos a nossa oferta, porque é dele. É dele. Tudo que eu tenho é dele. Então eu entrego. Se meu carro alguém precisou, é do rei, não é meu. Então vai lá, usa para o reino. É do rei, usa lá. Meu celular está aqui usando, o celular da pastora para gravar. Não é dela, é do rei, usa. O meu salário, toma. Entenda isso, é tudo dele. É tudo do rei. E ele deixa a gente utilizar. O rei naquela época, todas as terras eram dele. Mas ele deixava o povo plantar para o seu próprio sustento. Tudo que nós temos é do rei. Mas o rei fala, não, entrega 10% para manutenção do templo, para nós comprarmos, para nós mudarmos a sentença de um novo local. Mas 90% é para você utilizar. Meu irmão, confie que esse rei que cuida dos passarinhos, dos peixes, dos animais, das flores no campo, vai cuidar de você. Então, se você ainda não é dizimista, eu desafio você a confiar no cuidado do rei. Você pode procurar o nosso irmão Nielson. E se você deseja ajudar de outra forma, através de alimentos não perecíveis, você pode procurar o nosso irmão Radamés ou nos procurar nas nossas redes sociais. E nós vamos dar toda a orientação que você precisa. Eu te peço que você possa nos seguir no Instagram, @nazareno.angra. Segue a gente lá se você tem Instagram. Se você ainda não curtiu nosso canal no YouTube, Nazareno Angra dos Reis, se inscreva lá no nosso canal, siga-nos nas nossas redes sociais e você, tenho certeza, será muito mais abençoado. Amanhã tem oração às 5:30 da manhã e
E eu convoco você para fazer parte dessa oração. Amém? Vamos orar, crendo que o nosso Rei está mudando sentenças hoje. Pai, nós cremos, Senhor, na mudança de sentenças, porque há um Rei que governa sobre tudo e sobre todos, e esse Rei é o nosso. Nós podemos chamar de nosso Rei. E o mais maravilhoso disso tudo, Senhor, é que o Rei de todo o universo é o nosso Pai. É o meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos adotar como filhos. Obrigado, Senhor, por transformar e mudar a nossa sentença. Nós ocupamos esse lugar hoje, ó Deus, e nós declaramos pela sua providência ao Deus que vem antes. Nos usa, Senhor, para mudar sentenças de pessoas. Nos usa, Senhor, para mudar a sentença da nossa família. Nós entregamos essa semana nas tuas mãos, Pai. Que essa semana seja uma semana de mudança de sentenças. Seja a semana que a nossa igreja terá uma nova sentença. Em nome de Jesus. E que todo impedimento caia por terra. E que toda barreira seja quebrada. Ó Deus, em nome de Jesus, nós consagramos essa semana a Ti. Desperta o Teu povo para a oração, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, para a oração, para o jejum, ó Deus, para a união, ó Deus, para a oração, para a humilhação, para nós nos achegarmos diante de Ti e alcançarmos o Teu favor. Nós, ó Deus, nos despedimos desse tempo, mas nós cremos que o Senhor está conosco, como o Senhor prometeu que estaria. Por isso nós nos despedimos desse tempo, consagrando essa última semana de julho ao Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, mude a nossa história. E nós dizemos que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, paz de Jesus Cristo. E que essa paz que excede todo e qualquer entendimento, que ela guarde o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus. Para que no dia da majestade, ante o majestoso, dele ouvir sentenças transformadas, entrai-vos pelas portas do reino que vos está preparado. E que essa paz guarde a sua entrada, que essa paz guarde a sua saída, desde